E eu sou Fábio Lacerda, criador do método Luca 30, ajudo empresários e empresárias nessa dinâmica de lucrar mais de R$14 mil por mês usando o controle de custo. Sou empresário, criador do método Luca 30. Há mais de 23 anos eu custeio e precifico os meus próprios produtos na minha própria empresa, ou seja, eu trago da teoria para a prática. Todo santo dia, alguma coisa eu trabalho no meu custo. Todo dia eu mudo algum pauzinho, mudo algum detalhe, melhoro algo, implemento aquilo, tiro o acolá, e assim nós vamos lidando para melhorar o processo de custear e precificar nossos produtos. Muito bem, e hoje nós temos um tema importantíssimo para se lucrar mais de R$14 mil por mês usando o controle de custo. É um tema que muitos empresários e empresárias não se perguntam, não desbrusam sobre ele para buscar uma resposta ali que seja mais adequada para o seu negócio. Por isso esse tema dessa magnitude de hoje. E o tema é vender e produzir ou produzir e vender. Parece meio óbvio, mas vocês vão entender que não. Existe uma dinâmica, existe um método, uma metodologia a ser tratada por trás dessa simplicidade. Você vende e produz ou você produz e vende? Isso serve para todos os negócios, todas as empresas. Um comerciante ele produz. Quando ele compra o produto, ele está produzindo. Ele fez uma compra, adquiriu algo, ou seja, ele produziu ali uma compra e ele vai vender esse produto, né, para seus clientes. Então, só que isso fica um dilema muito grande, muito forte na cabeça dos empresários e empresárias. Por exemplo, vou iniciar um negócio, uma empresa. Primeiro eu vou vender meus produtos para depois produzi-los, ou seja, eu vou ao mercado e vender, tirar pedidos e depois eu vou produzir e entregar, ou primeiro eu vou produzir o produto, o meu produto, para depois aí sim vender. Qual que é a melhor maneira? Qual que é o jeito certo, o jeito errado? Tudo isso nós vamos debruçar aqui hoje nesse tema de tamanha importância para os empresários e empresárias. E na verdade existe, em vez de duas formas, vender e produzir ou produzir e vender, existe uma terceira forma também, que eu apelidei de forma mista, aonde a empresa vende e produz e também produz e vende. Ou seja, ela busca ali trabalhar nos dois segmentos. Mas qual que é a diferença entre eles basicamente? Rapidamente, basicamente, o que significa? Quando você produz e vende, você precisa de mais dinheiro e corre mais risco. Por que você precisa de mais dinheiro? Porque você tem que comprar primeiro a matéria-prima, os insumos, pagar alguém para produzir e depois vender esse produto para depois receber o dinheiro de volta. Então você tem que ter mais dinheiro no caixa da empresa. Isso é um ponto crucial. Finanças da empresa. Já quando você vende e produz, você precisa de menos dinheiro, porque você vai primeiro vender o produto para depois você produzi-lo e entregar. Então você acaba precisando de menos dinheiro no caixa e também correndo menos riscos, já que você vai vender primeiro para depois produzir. Você acaba correndo menos risco com isso. E a forma mista, como eu já expliquei, ela é uma junção das duas, ou seja, a empresa produz e vende numa hora, outra hora ela vende e produz, e aí ela tem essa dança, esse bailar entre as duas maneiras de comercialização de produto. Então todos eles, como tudo na vida, têm os prós e os contras, né? É necessário se estudar a empresa, o negócio, o empresário, trabalhar ali para ver junto aos seus clientes, junto aos seus fornecedores, qual a melhor maneira, qual vai ser a maneira mais adequada para o seu negócio. Muito bem, então esmiuçando agora, trazendo a fundo, vamos na primeira forma de comercialização de produtos, ou seja, a primeira forma de vender produtos, que é produzir e vender. Quando você produz e vende, você precisa de mais dinheiro, como eu já disse. Você corre mais risco, sobretudo quando o seu produto é um produto perecível, por exemplo. Um produto tem investimento muito rápido, o risco aumenta muito. E parece ruim essa maneira de trabalhar, de comercializar seus produtos. Mas eu te digo que muitas empresas fazem milhões usando esse método. Você quer um exemplo, né? Como eu gosto de trazer muito para a prática, né? O Luca 30 no nosso processo, que sempre é ajudá-los, sempre trazendo exemplos na prática, que eu vivi, ou que um amigo viveu, ou que eu vi alguém vivendo,
ou que eu presenciei no mercado, alguma coisa sempre na prática. Então, muitas empresas fazem milhões produzindo primeiro para depois vender. Geralmente, os fornecedores de supermercadistas, né? Exemplos aí dos produtos: batata em forma de chips, embaladas, bebidas, cigarros, pães. Essas empresas produzem, levam o produto até o cliente e realiza a venda e entrega na mesma hora, no mesmo instante. Mas o que uma empresa precisa para adotar esse método? Ela precisa de ter um veículo, né? Ela precisa de ter um veículo ali, ela precisa planejar uma rota para ser seguida, no caso de supermercados, né? Vamos pegar uma padaria, por exemplo, que vende pães embalados para o supermercado. Ela vai ter um veículo, um caminhão, um carro, né? Um veículo qualquer, ela vai criar uma rota, onde tem todos os clientes ali naquela rota, e ela vai seguir nessa rota, e aí ela vai vender o que já foi produzido. Ou seja, ela enche o veículo de produtos, né? Ela enche o veículo de produtos, e ela chega até o supermercado, por exemplo, e ali o vendedor atende o supermercadista, o proprietário, o dono, e aí ele faz a compra imediata, ou seja, ele já vai comprar e já vai ficar com o produto ali no seu estabelecimento. E por que mesmo gastando mais dinheiro, mesmo correndo mais risco, por que a empresa faz milhões usando esse método? Por que elas optam por um método mais arriscado e que depende de mais recursos financeiros? Simplesmente por alguns fatores. O primeiro fator e o mais importante é porque nessa modalidade, onde você vai até o cliente já com o produto dentro imediato ali, acaba que a compra, a venda é feita por impulsividade, por impulso, né? E essa impulsividade faz com que aconteça a venda maior, se tenha mais venda, porque o dono do supermercado ali, ele não tem muito tempo a pensar, ele não tem dias, ele não tem horas, né? A empresa de pães, ali, o caminhão que fornece pães, chegou ali já cheio de pães dentro ali do caminhão. Desce geralmente o vendedor e o motorista, o ajudante. Você está precisando como é que está aí os pães e tal? Geralmente, aqui vale uma dica importante para as empresas que querem utilizar esse método de produzir e vender. Organizem, treinem os seus vendedores para que eles vão primeiro ao estoque do cliente. Porque se o estoque estiver zerado, se o estoque estiver muito baixo, você, o vendedor em si ali, ele tem uma peça-chave, ou seja, ele tem um trunfo na mão para aumentar a venda, para melhorar a venda, melhorar o processo de venda, facilitar o processo da venda. É importante que ele saiba primeiro o que está no estoque. Se o estoque está cheio, abarrotado, às vezes, como são produtos perecíveis, às vezes o proprietário do supermercado nem vai comprar, né? Então, primeiro a impulsividade. O vendedor já chega com o produto, já oferece, já vende, já entrega e às vezes até já recebe o valor financeiro do produto. O segundo fator importante que as empresas optam por trabalhar em produzir e vender é a comodidade. Dar comodidade ao seu cliente, né? Você está ali na porta do cliente com o produto, você vai até o estoque dele, verifica se está como está o estoque e vocês negociam ali e já recebe o produto imediato, não tem que esperar depois, não tem, às vezes nem boleto, o cliente paga até em espécie ali mesmo, se caso for supermercado. Estou dizendo isso porque eu já vivenciei isso, eu vou explicar mais na frente ali, vou contar uma historinha para vocês da minha vida dentro do supermercado. Outra vantagem o próprio proprietário do supermercado pode conferir o seu estoque antes de fazer a compra. Ele não precisa planejar uma compra futura. Ele olhou no estoque, está baixo, está zerado? Compra. E outras vantagens, como frete, não tem frete, já está na sua porta, a entrega é imediata, a capacidade de pagamento, ele pode comprar ali só o que ele consegue pagar. Tudo isso é vantagem que o cliente percebe como valor. Pessoal, eu estou muito rouco, fiz uma imersão no final de semana, uma imersão de 3 dias, 3 noites, foi muito intenso. Então, ainda estou um pouco rouco. Aí vocês me desculpem se a voz começar a falhar. Mas estamos aqui para dar o máximo nosso para vocês. Muito bem, isso são vantagens do cliente. E qual que é a vantagem do fabricante que procura produzir e vender? Uma
uma das grandes... a impulsividade é uma vantagem do fabricante, né? Aquela pessoa, aquela empresa que está levando o produto. Vamos chamar de fabricante, para facilitar a nossa dinâmica, né? A padaria lá que está levando os pães. Mas um grande fator importante, que é o ponto, no meu ponto, é o ponto máximo dessa dinâmica de produzir e vender, é a questão do preço. Porque o cliente, nessa situação, ele não tem como pensar, ele não tem como questionar muito o preço, ele não tem como comparar preço com outros fornecedores. Porque o fornecedor está ali, né? A padaria está ali com o seu caminhão parado, o dono, o proprietário compra ou não compra. Então ele fica meio que se torna refém da compra, né? E isso faz com que a empresa que está vendendo consiga ter um preço melhor, consiga ter um preço mais justo no seu produto. Porque não dá para pensar. Principalmente se o estoque da loja, do supermercado está zerado. Aí é chave de ouro. Já está zerado, o produto está na porta. Ele prefere pagar um pouquinho mais caro do que ficar com o seu produto. Porque para um supermercadista, por exemplo, nada pior do que o cliente dele entrar na loja e não achar o que ele precisa. Ele da segunda vez ele não volta na sua loja, ele não volta no supermercado, ele procura outro. Não, aqui o supermercado não tem tudo que eu preciso, não tem as coisas que eu preciso, não me atende. Então, não ter o produto dentro da loja é pior do que pagar um pouco mais caro. Muito bem, eu estava contando para vocês, eu trabalhei no supermercado por 6 meses, por apenas 6 meses, na minha juventude, eu tinha 17, 18 anos, e eu presenciei, todas as coisas que eu presenciei na prática. Como eu sempre gostei dessa dinâmica de comércio, essa dinâmica de vender, produzir, entregar, fabricar dinheiro, isso me chamou a atenção a vida inteira, desde criança. Então, mesmo trabalhando como funcionário, como colaborador ali, né, era na minha família, mas eu estava só um ajudante ali. Eu pesquei muita coisa, eu presenciei tudo isso que eu disse para vocês, né? Por isso que eu trouxe esse exemplo, foi de propósito. Eu fiquei por 6 meses e eu vi aquela empresa que chegava no supermercado e o estoque estava zerado, tinha mais poder de venda, tudo isso eu presenciei. E eu chamei do método de produzir e vender. Um outro fator de extrema importância é que a empresa, né, o fabricante, ele gera valor para o cliente. O cliente consegue perceber valor no seu produto. Isso é muito importante para que possa vender com preço justo, um preço melhor, um preço menos comparativo, um preço, né, que não seja esmagado ali. Ou seja, o cliente, o dono do supermercado percebe valor naquela marca, naquele produto. Isso é crucial para o negócio, fazer com que seus clientes vejam o valor do seu produto. Agora, vale lembrar para ficar atento aos custos inerentes a essa forma. E também ao custo e ao caixa, ao fluxo de caixa da empresa, já que você vai primeiro produzir para depois vender. O fluxo de caixa você consegue resolver com muita tranquilidade. Você pode vender somente à vista, você pode vender com prazo menor e você vai sanando o problema de fluxo de caixa. Agora, ficar atento ao custo, porque você tem que inserir no seu produto o custo de viagem. O que é um custo de viagem? Manutenção do veículo, né? Manutenção dos colaboradores, almoço, janta, café, seguros para esses colaboradores. Sugiro fortemente que você, se você empresário optar por essa modalidade, faça seguro bom para esses colaboradores, porque eles estão sempre em risco iminente de acidente. Eles estão sempre na estrada. Então, se vai ali o motorista, geralmente vai o motorista e o vendedor e o ajudante. Ou geralmente o motorista é o vendedor, depende muito de empresa para empresa. Faça seguro para as pessoas, porque elas correm risco iminente. Um outro custo inerente a esta modalidade é o tempo de armazenamento. Você produz, armazena e depois, dentro daquele armazém, você retira e leva para fazer as vendas. E o tempo de produção. Na verdade, o tempo de produção ela é para os dois, né? Tanto para você produzir e vender, como vender e produzir. Mas é interessante você estar sempre atento a esse custo. Nessa modalidade de produzir e vender, o que mais vem à flora, assim, o que mais os empresários e empresárias erram? Eles erram justamente na formação do preço de venda.
eles não sabem o ouro que tem nas mãos. Eles deixam muito dinheiro na mesa. Eles não sabem precificar corretamente. Eles não sabem colocar esses custos que eu acabei de mencionar nos seus produtos. Falta treinamento dos vendedores, né? De, por exemplo, como eu disse, treinar o vendedor de ir no estoque primeiro, antes de discutir qualquer coisa com o proprietário do supermercado. Vá no estoque, confere. Está zerado, você já está com a venda garantida. E de repente um preço bacana. Agora precisa de treinamento. Um outro fator importante aí é no crescimento da empresa. Que a intenção nossa aqui é desde começar o negócio na empresa e ir aumentando, crescendo ao longo do tempo. Então, se você optar pela modalidade, pelo sistema de vendas de produzir e vender, vai chegar um momento na sua empresa que você vai precisar ter um departamento específico para isso. Porque são muitas variáveis. Você tem que definir rota correta, você tem que verificar o veículo, como é que está multas, manutenção do veículo, depreciação desse veículo, acerto de vendas, né? Às vezes você opta por vender, vender e receber em espécie, tem que acertar isso depois, seguro desse colaborador, seguro do veículo, enfim, vai chegar um momento que você vai ter que ter um departamento específico para isso, para resolver essas questões todas. Mas vai chegar um momento, não quer dizer que você tem que esperar até esse momento para começar a agir, nada disso, nada é estável, nada é estático. Você pode começar, vou optar por produzir e vender, já começa você mesmo sendo um departamento específico, depois você vai crescendo aos poucos, beleza? Então, esta é a modalidade de produzir e vender. Muito bem, a segundo sistema, a segunda modalidade, a segunda forma é o contrário. Você vai vender e depois produzir e entregar, obviamente. Aí vamos lá, né? As vantagens, desvantagens, os prós, os contras, como tudo na vida você escolhe entre A ou B, e o A tem vantagem, desvantagem, o B tem vantagem, desvantagem. É sempre assim, como tudo na vida, gente. Não tem outra maneira. Isso né? As nossas escolhas são binárias, é 0 ou 1, é sim ou não. Mas vamos lá. Vender e produzir. Você vai precisar de menos dinheiro. Por que menos dinheiro? Você não vai ter que comprar insumos primeiro, você não vai ter que pagar alguém primeiro. Você vai vender. Você vai até o mercado, o nicho, vai até o comércio, você vai até os seus clientes, tira um pedido, vendem e depois produz e entrega. Então, você tendo menos dinheiro, precisando de menos dinheiro, você naturalmente corre menos riscos. Gente, uma coisa inerente a risco é o fator financeiro. Qualquer coisa que gasta menos dinheiro, você corre menos risco. Gasta-se mais dinheiro, corre mais risco. Não quer dizer que dá mais lucro ou menos lucro. É só correr risco. Ele está diretamente ligado à situação financeira da empresa. Porém, você gasta menos dinheiro, você corre menos risco, porém a venda é volátil. O que é uma venda volátil? Gente, e digo para vocês, todas essas nomenclaturas, esse nome, foi coisa que eu criei, né? Lógico, eu tenho estudos, vou em livros, pesquiso, nós já li 1.500 livros sobre vendas, sobre precificação, só que eu tento trazer o mais próximo da realidade, o mais prático possível. Então, o que é uma venda volátil, no meu ponto de vista? É uma venda que ela corre risco de não ser completada 100%. Espera aí, Fábio. Vamos lá. Vamos voltar. Um exemplo dessa venda volátil, dessa venda aonde você vende e depois produz. Eu vou ao extremo aqui agora, para ficar claro para vocês. É a venda de apartamentos novos. Eu estou dizendo aqueles apartamentos que as construtoras vendem pela primeira vez, apartamentos novos, entregues pelas construtoras. Ou seja, a construtora, né, a empresa ali, ela lança os seus apartamentos na planta, a galera, os clientes vão lá e compram, e a entrega é feita meses depois. Meses. Então você vendeu e depois produziu e depois entregou. Ou seja, nessa modalidade você usa o próprio dinheiro do cliente para produzir o produto, que no caso é o apartamento. Fica bem claro. Você usa o dinheiro do cliente. Mas aí, contrapondo ao supermercado, o cara não tem vez, não tem chance. O vendedor está ali com a mercadoria na porta dele para ser vendido e ele tem que optar por sim ou não. Como eu disse, é binário.
Ele não tem muito tempo para respirar, não tem muito tempo para pensar. Já no apartamento, a venda sendo volátil, o cliente pode optar por decidir pela compra depois de um dia, 2 dias, 3 dias, sei lá quantos dias. E o cliente ainda comprando esse produto pode desistir no meio do caminho. Por isso essa venda é mais volátil. É uma venda volátil, não é mais volátil, é uma venda volátil. Contrário à venda lá que eu expliquei do supermercado. Lá não é uma venda volátil. A venda está acontecendo, a entrega é imediata e talvez o recebimento é imediato. Tudo imediato. Tudo sim ou não, vamos. Só que sabemos que as construtoras têm uma equipe de marketing fortíssima para atuar e trazer, colocar na mente do cliente o gatilho da escassez, né? Que vai acabar, que está acabando, são poucas unidades. Quem nunca viu essa dinâmica? São últimas unidades, poucas unidades à venda. Processo de escassez, para colocar na mente do cliente que ele tem que comprar rápido, decidir rápido. Mas ele pode decidir depois. Mas a equipe de marketing está ali atuando, né? Mas o marketing aqui não é o tema de hoje, né? É só para ilustrar. Então ele pode comprar depois, ele pode comprar e desistir, por isso se torna uma venda volátil. Quer um outro exemplo? Por exemplo, o fabricante de vestuário, né? Os vendedores, os vendedores vão até o cliente, tiram o pedido, ou seja, faz a venda, traz os pedidos para a empresa produz, depois de 30 dias ele entrega os produtos. Pode ser que nesse decorrer de produzir e entregar, o cliente desiste, por isso uma venda volátil. Pode ser que você não consiga entregar na data, a empresa não consegue entregar na data, aí se cria um problema sério. Mas é importante, a decisão ela é extrema, mas ela é importante entre produzir e vender e produzir, né? Cada uma com a sua dinâmica, cada um com os seus prós e seus contras. Na roupa ali, nessa modalidade de vender e produzir, é extremamente importante o empresário que está produzindo, ele ficar atento ao processo de produção, juntamente com o processo de venda, para andar junto. Se os seus vendedores vendem muito mais do que ele consegue produzir, ele terá um grande problema. E ficar atento ao prazo de entrega, porque se você empresário que produz algo, está produzindo e optou por vender e produzir, e se você não entregar na data estabelecida, por exemplo, daqui 30 dias, se não entregar na data, o cliente pode cancelar. Você ficará com o produto pronto na sua empresa. E pior, se ele não cancelar, ele pode, às vezes, chamar o vendedor e pedir um desconto. Já que você não entregou na data, eu só recebo agora com desconto tal ou com benefício tal, prejudicando a lucratividade da empresa. Que o fundamento primordial meu aqui, qual que é? Ajudar empresários e empresárias a lucrar mais de R$14 mil por mês usando o controle de custo. Eu demorei mais ou menos 5 anos para me entender isso. O processo de produzir e vender e o processo de vender e produzir. Um outro fator importante nesse processo, nessa escolha de vender e produzir, é que o cliente, a empresa que está produzindo, não erra. Ela vai pegar as vendas, pegar os pedidos e vai produzir em cima daquilo. Ela não vai errar. Não tem como errar cores, tamanho, ela vai produzir o que o cliente quer. Outra coisa, ela pode pegar esses pedidos e fazer uma programação financeira, uma programação de fluxo de caixa, facilita muito a vida financeira da empresa neste caso. Ela não tem aqueles custos que eu disse inerente de manutenção de veículos, departamento específico, de aluguéis para armazenamento, de troca de coleção. Ela não tem nada desses custos. Porém, ela precisa honrar as datas, senão ela vai ter custo ainda maior. Porque o cliente, percebendo a fraqueza da empresa e não entregou na data, ele pode cobrar, pedir algo em troca. E um outro custo que não está computado no produto é que o vendedor vai ter que voltar a esse cliente e refazer uma venda que já tinha feito. Fazer um retrabalho de vender novamente para a mesma pessoa uma venda que já tinha sido feita. Porque atrasou-se, não se cumpriu o prazo de entrega. Então, o ponto crucial negativo aqui é não honrar o prazo de entrega, nessa modalidade de vender e produzir. Como eu disse, o erro muito comum é não estar alinhado as vendas com a produção. Vende muito e não consegue produzir. Para isso, é importante você criar um sistema, ou comprar um sistema no mercado, ou você mesmo criar na sua empresa uma forma, um sistema no papel,
não pode ficar parado, esperar a oportunidade financeira para adquirir um sistema de 10 mil reais, para eu montar o meu processo de vender e produzir. Não, isso não pode. Tem que caminhar, tem que trabalhar com as armas que você tem. Não tem outra maneira. Mas para você saber se essa maneira de vender mais e produzir, não, vender e produzir ou produzir e vender, você tem um jeito de encontrar qual é a melhor maneira para você. E é um jeito simples. É uma pergunta que você faz perante o seu cliente. É uma pergunta que você faz pro seu cliente. E que pergunta é essa, Fábio, tão valiosa? Você vai perguntar para o seu cliente se ele precisa do seu produto imediatamente. Simples assim, gente. Você faz uma pesquisa de mercado. Se o seu cliente precisa do produto imediatamente, sempre precisa imediatamente, você tem que produzir para depois entregar. Ele vai poder esperar você vender e produzir. Então, se a resposta for sim, se ele precisa do produto imediatamente, você tem que dar um jeito de produzir e vender, produzir e entregar. Se o cliente pode esperar você entregar, você produzir e entregar, você pode optar pela segunda maneira, que é vender, produzir e depois entregar, ok? Exemplo das duas maneiras. Sempre trago exemplo na prática. Ah não, meu cliente precisa imediatamente do produto. Um açougue. O açougue precisa da carne imediatamente. Você não faz pedido de carne para entregar com 30 dias. É imediato, é instantâneo, né? Acabou a carne bovina, eu preciso de carne bovina para amanhã. Acabou a carne suína e por aí vai. E por conseguinte, o cliente do açougue também precisa de produto imediato. Ele não vai no açougue, aquela carne, eu quero a carne para semana que vem. Não, ele já quer imediato. Existe caso específico, você vai encomenda uma carne específica, mas é muito raro. Estou falando aqui da parte normal, a parte maior, da parte normal do comércio, da venda e da produção em si, né? Existem exceções em todos os casos que a gente vai mencionar aqui. Um exemplo de quando o cliente não precisa imediatamente do produto é uma loja de roupa, por exemplo. A loja de roupa tem várias roupas ali para ser vendida, ela pode esperar 30 dias receber um pedido. Então, para ela não é um valor percebido a entrega imediata. Não é valor para ela. Então, de repente, você opta por vender e produzir, neste caso. Mas, sempre vem o mas, né? Não tem jeito. Sempre tem o mas. Eu criei aqui, né, na minha empresa, uma forma mista. Espera aí, que forma mista é essa? Você vende e produz, e você produz e vende. Na minha opinião, é a melhor, é a mais eficaz das três maneiras, das três formas, é a melhor maneira, é a mista. Você vai bailando entre uma e outra conforme o negócio da sua empresa vai prosperando. E como é que eu faço essa divisão? Como é que eu faço esse baile, essa dança entre vender e produzir e vender? Você pode optar por produtos, você por demanda mais alta, demanda mais baixa, pelo seu sistema financeiro, como eu disse, produzir e vender, produzir, né? Está muito ligado às finanças do negócio, à sazonalidade do seu produto, você pode optar. Ou seja, você vai bailando entre um e o outro, e aí você vai colhendo os melhores frutos de cada um e diminuindo o ponto fraco de cada um. Como nós sabemos, como tudo na vida, existe pontos fracos e pontos fortes em toda decisão de qualquer empresário e empresária. Não tem jeito. Tudo na vida você vai ter benefícios e malefícios e é assim, vai ser assim para sempre. Mas eu posso bailar, dançar entre as duas modalidades, colhendo o melhor de cada uma e diminuindo os pontos fracos de cada um no meu negócio. Quer um exemplo prático? Uma lanchonete. A lanchonete, algumas lanchonetes, têm os produtos já prontos. As coxinhas, salgados, né, alguns refrigerantes. O produto está ali pronto para ser vendido. E ela também oferece outros produtos, por exemplo, um omelete. Não tem omelete pronto, mas se eu chegar e pedir, tem omelete para fazer para mim. E ela vai bailando, atendendo os dois clientes. E eu digo, gente, tem público para os dois. Aquela pessoa que não tem tempo, está correndo e precisa de um lanche rápido,
preciso pegar um salgado e já sair para o ponto de ônibus, o ônibus está chegando. Existe esse tipo de pessoa? Claro que existe esse tipo de cliente. E existe o cliente que quer chegar na lanchonete, sentar, escolher, esperar receber ali o omelete quentinho, fresquinho. Ele está com tempo para esperar. E a lanchonete vai bailando, lucrando nas duas maneiras, vendendo, produzindo e vendendo. O que não pode de forma alguma é você ficar engessado em uma única maneira. Sugiro fortemente que você trabalhe na sua empresa as duas modalidades junto, que eu chamo de forma mista. Hoje na minha empresa, eu já trabalhei tanto vendendo e produzindo, como produzindo e vendendo. Já fui os dois extremos e muito forte, muito forte. E eu vi os prós e os contras de cada sistema. Hoje, de uns 2 anos para cá, a minha empresa, trabalha no sistema misto. Ela recebe pedidos e entrega posteriormente e ela vende produtos prontos, que nós chamamos de nosso PA, que é a nossa pronta entrega. Ou seja, está pronto para ser entregue. E eu, como empresário, vou colhendo o melhor dos dois mundos. Agora, não existe certo ou errado. Não existe certo ou errado. Vai depender da dinâmica do negócio. Vai depender da estratégia do negócio como um todo. Vai depender do caixa da empresa, do empresário. Vai depender de uma série, de uma série de fatores que o empresário vai definir entre vender e produzir, ou produzir e vender, ou os dois. Só que ainda, mesmo que você esteja começando o negócio, ou o seu negócio ainda é um negócio pequeno, eu sugiro fortemente que você trabalhe na forma mista. Que você pode ir bailando, trabalhando ali e lucrando, usando o melhor de cada sistema.